Bom dia a todos. Graça e a paz de Deus com todos nós, amém? Graças a Deus. Obrigado por esses tempos de louvor, por nos dirigirem, nos conduzirem a tempos de louvor e adoração a Deus. Está com um pouquinho de... Obrigado. Bem-vindos aqueles que já não vi há algum tempo, alguns talvez pela primeira vez este ano, não é? Bem-vindos. Outros que fazia algum tempo que não vimos, bem-vindos também. Certamente haverá também quem nos esteja a ver, se não pela primeira vez, mas pelas primeiras vezes, e sejam bem-vindos também online, aqueles que estão a nos acompanhar, os que vieram de mais longe, os que vieram de mais perto, não é? É sempre bom ver cada um de vocês e estarmos juntos a adorar o Senhor, amém? No domingo passado, o Daniel Binho, nosso missionário, esteve a falar conosco sobre a importância de treinarmos para alcançar objetivos. Nós queremos, como dizia ele, correr uma meia maratona, uma maratona, é preciso treinar, não é assim a pessoa sair hoje para a estrada e amanhã está a fazer já maratonas, não é assim que funciona, é preciso treinar. E assim também a nossa vida espiritual é uma questão de treino, não é? Nós precisamos estar constantemente a treinar, e para isso há as disciplinas espirituais, as práticas espirituais, a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, a meditação na Palavra de Deus. Há várias práticas espirituais que nos ajudam a treinar, não é? A estarmos preparados para o dia das maratonas e das meias maratonas, não é? Talvez alguns estejam a me ouvir a dizer, mas quando é que acabam, né? As maratonas e as meias maratonas espirituais? Não acabam, não é? Isso é sempre. Então é preciso treinar sempre, estamos sempre a treinar para estarmos preparados, porque enquanto estivermos cá, vamos sempre enfrentar essas corridas, esses desafios, e temos que estar treinados, temos que estar preparados. Então eu sei que alguns tiveram a oportunidade de se dedicar um pouco mais à oração, glória a Deus por isso. Eu vi um testemunho de uma família que, não digo o nome, não é, mas que decidiu tirar, eu acho que 3 horas por semana para jejum de eletrônicos. E está a correr bem, não é? Jejum de eletrônicos. Durante 1 hora, 3 vezes por semana, não abrem qualquer coisa eletrônica. Como família, não é? Obviamente, essa é a hora que estão em casa, a hora do jantar. Então, isto são disciplinas, é a maneira de gastar mais tempo entre si, fazer outras coisas, ler a Palavra de Deus, fazer outras coisas durante aquele tempo de jejum. Eu também passei a semana toda a ver o Salmo 117. Mais alguém? É o Salmo 117. Louvem-no todas as nações. Não é? Louvem-no todos, louvem o Senhor todas as nações. Louvem-no todos os povos. Pois grande é o seu amor por nós. A sua fidelidade, a sua verdade dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Não é? Então, meditação na Palavra de Deus. Tantas vezes vamos lendo e meditando que acabamos por absorver, não é? Então, essas práticas são muito importantes e glória a Deus. Obrigado, Daniel Binha, não está a ver, mas talvez vai ver depois, por nos ter desafiado nesse sentido. Agora, este domingo esta semana é a semana que antecede a Páscoa, né? A ressurreição, a celebração da ressurreição de Cristo. Sexta-feira lembramos da morte de Jesus por nós. Sábado, domingo de ressurreição. Já falamos sobre a oportunidade que nós temos de nos reunir com outros cristãos e outras igrejas aqui na linha, desde Cascais até Linda Velha. Linda Velha, como eu disse na semana passada, há 2 semanas, não é bem a linha, mas está perto, não é? E então nós nos reunimos na praia às 7 da manhã, a Praia do Moinho, aqui em Carcavelos. Assim. Nós nos reunimos para 1 hora juntos, das 7 às 8, e depois cada um segue de caminho para as suas igrejas locais, para a celebração desse domingo tão importante. Então, nesta semana, a semana a que me refiro, ela começa com aquilo que nós chamamos de Domingo de Ramos, porque foi isso que aconteceu uma semana antes de Jesus passar pela morte e pela ressurreição. Houve aquilo que nós chamamos de Domingo de Ramos. Vamos abrir em Mateus capítulo 21. Aqueles que já têm estudado a Bíblia há mais tempo sabem que nem tudo que está em Mateus está em Marcos, Lucas e João. Algumas coisas se repetem, outras não. Nunca é exatamente igual, pode ser parecido,
Por quê? Porque são 4 pessoas diferentes a olhar para a mesma coisa e a relatar aquilo que eles viram. Né? Então vai haver aquelas nuances, aqueles detalhes que um viu, que o outro não viu, que um achou importante dizer. Mateus capítulo 21, começando pelo primeiro versículo. Mas este episódio que eu vou ler agora, em Mateus 21, está nos 4 evangelhos. Né? Todos os 4 acharam importante relatar, chamaram a atenção para isto que aconteceu uma semana antes da morte e da ressurreição de Jesus. Vamos ler Mateus 21, começando no primeiro versículo. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério. O Senhor precisa deles. E logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem aí, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Quem é este? Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Oremos. De facto, Senhor, nós temos o privilégio de nos reunirmos neste dia e juntos entoar louvores a Ti e mostrarmos a nossa gratidão, a nossa curiosidade, em alguns casos, a nossa busca, e fazemos isso juntos. Obrigado por tão grande privilégio. Sabemos que há cristãos e pessoas curiosas acerca de Cristo que não têm esse privilégio em vários lugares do mundo. Muito obrigado, Senhor, porque podemos fazer isso. Obrigado pela tecnologia que também nos une a muitas outras pessoas que podem acompanhar agora e podem ver depois aquilo que estamos a fazer para louvar, adorar, agradecer, reconhecer e falar acerca deste Jesus. Pai, neste dia, ajuda-nos a responder melhor a esta pergunta: quem é este? Fala conosco, ensina-nos, prepara-nos para esta semana toda e este ano que ainda vai, ainda há muito à nossa frente. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Não sei se repararam, há tanta coisa interessante nesse pequeno trecho, e é um texto conhecido, certamente alguém que nunca leu a Bíblia provavelmente já pelo menos viu isso em algum filme sobre Jesus, não é? Então é uma coisa assim que qualquer pessoa num país que tenha minimamente valores cristãos, que mostra filmes ou coisas assim cristãs, então isso não é novidade, mas mesmo assim há tanta coisa interessante aqui. Desde uma coisa sem muita importância, a cidade de Betfagé hoje ninguém sabe onde é, mas é ali perto do Monte das Oliveiras, era perto de Betânia, perto de Jerusalém. Mas isso realmente não tem muita importância, há outras coisas muito mais interessantes. E devem ter observado que era muita gente, não sei se chamou a atenção isso, era muita gente. Algumas, no relato de João, eu quero ler convosco no relato de João, em João capítulo 12,
João 12, nós vemos assim, João 12, versículo 17, não vou ler tudo, só o versículo 17, 18 e 19. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso, também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. O relato de João diz que muitos estavam ali porque tinham visto ou ouvido falar da ressurreição de Lázaro. Estavam curiosos, queriam ver. Talvez ele fizesse outra coisa semelhante. Queriam estar perto quando souberam que Jesus estava a entrar na cidade naquele dia. Isso é o relato de João. Agora, na altura da Páscoa, até hoje, mas mesmo naquele tempo, era uma altura de muita peregrinação para Jerusalém. Os judeus iam a Jerusalém para adorar a Deus naquela semana que vinha antes da Páscoa, antes da celebração da saída do povo de Israel do Egito. Não é? Muita gente ia lá. E dizem os entendidos, estudiosos, que podia haver até cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas em Jerusalém e ao redor. Obviamente não caberiam 2 milhões de pessoas na cidade de Jerusalém ao mesmo tempo. Mas ali, arredores, 2 milhões é muita gente que vinha de propósito durante aquela semana. Não estamos a dizer que havia 2 milhões aqui ao pé de Jesus nesta hora, mas havia muita gente. Era mesmo muita gente que estava ali à volta de Jesus quando ele entra naquele jumentinho. Outra coisa interessante é que muita coisa que está no Velho Testamento se cumpriu, muitas promessas, muitas coisas sobre Jesus, sobre o Messias, se cumpriram na pessoa de Jesus. E na maior parte dos casos são coisas que ele não poderia planear, não é? Jesus nascendo como bebê não pode dizer, olha, eu quero nascer, mas é em Belém. Mas como bebê não há essa hipótese. Claro que Deus pode fazer isso, e é isso que nós acreditamos. Que Deus fez com que a promessa se cumprisse. Não é? Nós sabemos que quando ele tinha aí cerca de 2 anos, os seus pais fugiram com ele para o Egito, porque o rei Herodes queria, e acabou por matar mesmo as crianças em Belém. Outra coisa que Jesus não podia dizer, não é? Olha, eu vou fugir, vamos fugir, né? Vamos fugir que eu quero sair daqui, leve-me para o Egito. Com aquela idade não ia acontecer. Então, muita coisa que acontece, Jesus é levantado entre 2 salteadores. Isso está no Velho Testamento, que o Messias seria levantado entre 2 salteadores. Agora imagine Jesus, homem, não é? Quando está a ser julgado injustamente, torturado e levado à cruz, ele fala, para o filme, eu quero ser crucificado entre 2 salteadores, para ver se cumpre. Claro que não. Estas coisas aconteceram, em cumprimento de profecias, de promessas, aconteceram porque tinham que acontecer, porque Deus sabia, porque Ele colocou ali para nós identificarmos que de facto é Jesus. Agora, este caso específico é algo que parece que Jesus escolhe fazer, escolhe cumprir. Ele manda buscar um jumentinho, sobe no jumentinho, entra em Jerusalém, e é algo que estava escrito sobre o Messias. Então parece que neste caso, Jesus escolhe ser o cumprimento da profecia, nesse sentido. É uma escolha que ele faz. E nós vamos falar um pouco sobre quem é este. Primeiro, quem é este que os discípulos obedecem? Os versículos 1 a 3, eles estavam a se aproximar do Monte das Oliveiras. Jesus mandou 2 discípulos dizendo, ide à aldeia, logo encontrareis uma jumenta presa, um jumentinho, desprendei e trazei-nos. Agora, o mestre, a jumentinha é sua? O mestre, já combinou com o dono dele? O mestre, não, eles recebem uma ordem e obedecem. Vão lá buscar. Claro que Jesus ajudou um pouco, ele disse, olha, se alguém perguntar alguma coisa, vão dizer, o Senhor precisa deles. E logo os enviará. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Alguém perguntou, ei, não, o Senhor precisa deles. Então leva.
simples, né? Parece simples. Não sabemos se estava combinado anteriormente ou não, mas o certo é que os discípulos obedecem. E eles não sabiam se estava combinado ou não, porque Jesus lhes dá uma dica: olha, se acontecer, já sabem. É assim que devem se portar. Então nós temos Jesus. Esse Jesus é alguém que os seus discípulos obedecem. Nos versículos 4 e 5, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Isso é um comentário que Mateus faz do cumprimento de Zacarias 9:9, se quiserem apontar, Zacarias 9:9. Então o profeta Zacarias, muitos anos, séculos antes, entre outras coisas, falando sobre o Messias, ele diz: alegra-te, Sião, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. Uma profecia de Zacarias, capítulo 9. E Mateus diz: olha, Jesus escolhe fazer isto, certamente para cumprir aquilo que estava dito acerca do Messias. Agora, não era isso que o povo queria. E eu ouso dizer, não é isso que o povo quer. As pessoas não querem, não é, um rei, um salvador, não é, que seja demasiadamente justo e que seja pobre e que ande de jumentinho. Não é isso que as pessoas querem. Não é? Nós queremos, nós, os seres humanos, a humanidade, nós queremos um rei poderoso, um rei que nos represente bem, um rei que chega e abafa, né, como diz a expressão, aquela riqueza, opulência. É isso que nós normalmente esperamos. Mas havia uma profecia que o Messias viria assim. E talvez a expectativa deles fosse que iria entrar assim, mas depois ia ser o outro que nós esperávamos. Não sei, eu não estava lá. Mas temos aqui umas coisas muito interessantes. Ele é visto como justo e salvador. E o povo via isto nele, que ele representava uma possibilidade de salvação daquela situação que eles viviam. Não somente a situação física e material, mas a situação emocional, espiritual, existencial. Mas havia sempre a ideia do físico e material. E isto tornou-se uma ameaça. Nós vemos lá em João que os fariseus disseram: olha, toda a gente vai atrás dele. Isso está muito complicado. Então a deixar de vir a nós e estão a ir a Jesus. Então esta ameaça criou inveja, criou vontade de eliminar o que acabaram por fazer, sem saber que o plano de Deus era esse, que Jesus morresse por mim e por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida. Mas por causa da sua inveja, sentiram-se ameaçados e tomaram essas providências naquela própria semana. Diz também que ele é pobre. Reparem, ele tem um jumentinho, mas é emprestado. Ele não tem um cavalo de guerra, tem um jumentinho, e ainda por cima o jumentinho é emprestado. Pobre. Mas a jumenta, na cultura local, comparado com o cavalo de guerra, é um símbolo de paz. Alguém que vem no jumentinho não vem fazer guerra, não vem aqui partir a louça toda, não, é um símbolo de paz. A pessoa vem calmamente montado sobre um jumentinho. Reparem que aquilo que o povo escolheu como símbolo um símbolo especial foram ramos e as suas próprias roupas, que eles arranjaram ramos de palmeiras e as suas próprias túnicas e puseram ali para receber. Então ali havia uma expectativa. Eles estavam a proceder com Jesus, a entrar em Jerusalém, como se procede com um rei. Eles estavam a proceder assim. Então havia uma expectativa de que provavelmente ele entra assim, mas daqui a alguns dias ele vai conquistar isso como deve ser. Havia alguma expectativa. Eles tratam-no mesmo como rei. O símbolo escolhido pela multidão são os ramos, mas o símbolo escolhido por Jesus é um jumentinho.
e um jumentinho emprestado. Esse é o que ele escolhe para expressar que tipo de rei é. Símbolo de paz e não de guerra. Paz não somente entre as pessoas, mas paz interior. Paz com Deus. Outro termo que aparece, que ele vem manso numa tradução, humilde noutra tradução. Podemos traduzir gentil, ele vem manso, gentil, humilde. Ele é o príncipe da paz. Ele é o rei da paz. Diferente das conquistas humanas, que nós queremos tanto, queremos conquistar, queremos ter, queremos fazer e acontecer. E é isso que nós esperamos de nós e dos outros. E Jesus é o príncipe da paz, da conquista do nosso interior, da conquista da nossa vida de pecado, da conquista das nossas emoções todas partidas, da conquista da nossa falta de relação com Deus e uns com os outros, da conquista da falta de paz interior. Ele é o príncipe da paz, o rei da paz. Quem é este? Continuando no versículos 6 e 7. Mateus 21, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Reparem que esse Jesus não é só o Jesus que os discípulos obedecem, é Jesus que os discípulos servem. Eles obedeceram, foram lá buscar o jumentinho, mas prontamente o serviram. E o que eu percebo aqui é que eles aparentemente serviram sem reservas, voluntariamente, sem que Jesus o pedisse. Ele pediu para ir buscar, mas ele não pediu para colocar as suas vestimentas. Né? Pelo menos aqui não fala nisso. E então, depois de obedecer, eles tomam a opção, a decisão de o servir voluntariamente, sem reservas, com aquilo que tinham. O que eles tinham? Não andam com a casa às costas, eles tinham a sua vestimenta, a sua túnica. Era isso que eles tinham e era isso que era necessário. Para que ele tivesse ali uma celazinha, né? Não é uma cela assim, né? 5 estrelas, são as túnicas dos discípulos. Que são 6 estrelas, não é? É com isso que eles o servem. Quem é este? Continuando nos versículos 8 e 9, nós vemos que então ele é reconhecido. Muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia também clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Repara que, mais uma vez, aquilo que eu disse há pouco, era muitíssima gente. Versículo 8. A multidão que ia adiante e a que seguia. Versículo 9. E estas pessoas fizeram muito mais do que os discípulos eram poucos. Eles então puseram os ramos e os seus próprios vestidos no chão, na estrada. Olha, a estrada lá é como aqui, é poeirenta mesmo, é sujo, tá bem? Ninguém andou ali não era assim pavimentado e limpinho, não, era mesmo, era terra, era chão, era estrada, era rua. E puseram ali as suas roupas, as suas vestimentas, que era uma prática comum para receber reis. O que não era comum era um rei chegar no jumentinho. Isso já não era comum. Então aquela muitíssima gente, aquela multidão que ia adiante e que seguia. Repare no versículo 15, nós não lemos, mas repare no versículo 15, diz assim: vendo então os principais, os escribas, as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Então não era só aquela gente, aquelas pessoas, aqueles adultos, aqueles discípulos, mas as próprias crianças entraram nesta alegria. Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, essas coisas é que aparecem. Reparem que essas frases
elas são do Salmo 118. Se quiserem lá conferir, Salmo 118, versículos 25 e 26. O versículo 26 fala: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O versículo 25 fala: salva-nos agora, pedimos-te, ó Senhor. Essa palavra salva-nos agora é a tradução da palavra Hosana. Hosana, salva-nos agora. E são essas as palavras que aquela multidão, aquelas pessoas, incluindo as crianças no templo, diziam de Jesus naquele dia: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Salva-nos agora, pedimos-te, ó Senhor. E provavelmente, tem que sempre lembrar isso, eles estão a pensar em salvação humana, salvação do Império Romano, dos dominadores, dos reis deste mundo. Salva-nos disto. Estamos desesperados. A política não anda boa, como também não anda hoje, não é verdade? Salva-nos agora. Pedimos e salva-nos. Hosana. Versículo 9. Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Essa palavra Hosana, ela é usada como pedido, salva-nos, mas também é usada como louvor. É uma maneira de dizer: tu és capaz de nos salvar. Nós reconhecemos. E nós conhecemos mais a palavra nesse sentido, de que não é glória a Deus, louvado seja Deus. Mas tem os dois significados. Salva-nos agora e estamos a pedir porque reconhecemos que há capacidade para salvar. Né? Então é um louvor também ao mesmo tempo. Curiosamente, quando nós ouvimos muitas vezes o presidente Zelensky da Ucrânia e outras pessoas falarem sobre aquilo que está a acontecer aí, eles terminam dizendo o quê? Slava Ucrânia. E esse Slava Ucrânia significa exatamente isso. É como se fosse salva, não é? E ao mesmo tempo é um louvor, glória, né? Louvor a. Então é uma frase que nós ouvimos muito hoje na televisão que tem a ver com isso, exatamente isso. E desde aquele tempo, e no caso da Ucrânia, ainda utilizam esta expressão. Salva agora. Salva é o nosso amor. O termo filho de Davi é um título messiânico. No Antigo Testamento, sempre quando vão falar sobre o Messias, muitas vezes, falam no filho de Davi, ou seja, alguém que vem como Davi para conquistar, para nos dar um reino bom. Não é? Então, filho de Davi. Mas entendendo que seria muito melhor do que Davi. Não percebia, é tão melhor que seria. Que não seria apenas físico e material, mas muito mais espiritual. Bendito que vem em nome do Senhor, ou seja, é enviado por Deus com a autoridade daquele que o enviou. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito é Jesus, que vem em nome de Deus com a autoridade de Deus. Antes de ascender ao céu, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide aos outros com a autoridade que eu recebi e agora passo por vocês. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, ou seja, proveniente das alturas. Salva-nos através daquele que o enviou. Salva-nos. Mas infelizmente, como já disse várias vezes, e digo mais uma vez para não haver dúvida, as expectativas deles não eram aquelas que Jesus tinha em mente. As expectativas deles ao fazerem tudo isso, né? E nota-se porque não passa muitos dias e não sei quantos destes estavam no dia em que Jesus foi condenado, mas provavelmente muitos deles estavam, não digo todos, mas muitos estavam. E quando disseram entre Jesus e Barrabás, eles disseram: queremos Barrabás e Jesus. Crucifica-o. Por quê? Porque não correspondeu às expectativas. Já passaram vários dias. Nós o recebemos como rei, mas onde é que está o rei que nós esperamos? Quem é este que não corresponde às nossas expectativas humanas, materiais? As expectativas de receber benefícios materiais e terrenos,
Mas isso era só naquele tempo, não é? Expectativas de receber benefícios materiais e terrenos, ao invés de reconhecer de fato Jesus como Rei, como Senhor, como aquele que decide o que vai nos dar, aquele que decide porque Ele sabe o que nós realmente precisamos. Este é o verdadeiro Rei, Senhor. Não é aquele que faz o que eu quero, mas faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Amém. E Ele pode e deve escolher o que é melhor para mim. Amém. E o texto diz que toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? E neste dia a pergunta mantém-se: quem é este? Qual é a resposta que vamos dar? Quem é este? Quem é Jesus? Qual é a resposta que nós vamos dar? As multidões disseram: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Aqueles que o conheciam, aqueles que estiveram na ressurreição de Lázaro, aqueles que ouviram dizer algo sobre a ressurreição de Lázaro, aqueles que o acompanharam, viram alguns dos seus milagres e disseram: não, esse é Jesus, o profeta de Nazaré, na Galileia. Quem é este? Qual é a resposta que nós vamos dar a esta pergunta? Numa carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: 1 Timóteo 6, 15 e 16. Quem quiser apontar, 1 Timóteo 6, 15 e 16. Paulo escreve assim: a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Amém. Esta é uma das respostas de Paulo. Quem é este? Uma outra carta a Tito, aquela que foi a Timóteo, essa é a Tito. Tito 2, 11 a 14. Tito 2, 11 a 14, Paulo diz assim: a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa, piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esta foi outra resposta de Paulo. Quem é Jesus? Então a pergunta mantém-se neste dia. Quem está online, quem vai ver mais tarde, quem é este? Quem é este? Ao longo dos anos, muitas vezes tem-se dito o seguinte, e eu repito: ou Jesus é um lunático, uma pessoa completamente fora de tudo que é razoável e, enfim, não faz sentido nenhum o que ele ensinou, o que ele viveu e a sua morte para nos salvar. Ou ele é um lunático, ou então ele é exatamente aquilo que ele disse. Amém. E é esta resposta que nós temos que dar hoje. Quem é Jesus? Porque nós não podemos, ele não pode ser uma pessoa de boas palavras, uma pessoa que sabe, que é muito sábio e que ao mesmo tempo disse que ele era e é Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que escolhe entrar como jumentinho em Jerusalém e ser honrado como rei. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, eu dizer: não, eu aceito Jesus sábio, que ensina boas coisas, milagres talvez, não é? Agora, essa coisa dele se identificar com o Messias, se entregar por nós e morrer no nosso lugar, isso já não dá para... Não podemos fazer isso. Porque aí... Qual o Jesus que nós queremos? Jesus é um só. Então, ou ele é uma pessoa completamente fora deste planeta, fora de toda lógica, ou então ele é exatamente o que ele disse. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o meu Salvador. O meu Salvador. Eu
que me salva da perdição eterna, me salva da minha separação de Deus, me salva da minha indiferença em relação a Deus, me salva de uma condição humana, afastada, longe de Deus, incapaz de resolver os meus problemas interiores. Ele é meu Salvador. Ele é meu Salvador. Quem é este Jesus? Qual a resposta que vai dar hoje a essa pergunta? Durante essa semana até domingo, e sempre que nós nos reunimos à volta da mesa do Senhor e comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Não é? Então, durante esta semana e sempre que nos reunimos, a nossa vida toda, temos o privilégio de celebrar quem é Jesus. O verdadeiro Rei, o verdadeiro Senhor de toda a humanidade, de toda a história, da minha vida e da vida daqueles que não o aceitam como tal. Ele é Senhor e Rei. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu quero fazer isso. Eu quero ajoelhar-me e confessar, mas não vou deixar para aquele dia. Porque naquele dia, se eu não tiver feito antes, e então já não posso passar a eternidade com Ele. Eu tenho que fazer agora. Confessá-lo como Rei e Senhor da minha vida. Confessar que Ele é Deus e Senhor. Fundá-lo nos meus joelhos. Reconhecê-lo com todo o meu coração. Pode haver entre nós, nesta manhã, eu não conheço todos, alguns que nos visitam, pode haver online, alguém que esteja a nos acompanhar, que ainda não fez essa decisão de fazer de Jesus o seu Senhor e Rei. Ainda não reconheceu isto. Não sabe, talvez nem saiba muito bem como fazê-lo. Eu só tenho a dizer o seguinte: não deixe para amanhã, hoje mesmo. Confesse com as suas palavras, abra o seu coração e diz: eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço a minha necessidade. Eu reconheço que tenho sido indiferente, rebelde, sei lá, cada um sabe de si, e não tenho ligado nenhuma a Deus e a tão grande salvação que Ele me oferece por meio de Jesus. Eu reconheço isso. Estou arrependido. Eu quero reconhecer Jesus como Senhor da minha vida. Quero obedecer por toda a minha vida. Eu não sei bem o que é isso, mas eu quero fazê-lo. E procure falar com alguém que já fez essa decisão. Ainda hoje. Não deixe passar o dia de hoje. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de decisão. E para todos nós fica a pergunta: quem é Jesus? Como é que eu vou responder? Não só com palavras, mas com vida. Quem é Jesus? Oremos, vamos orar. Vamos colocar de pé perante o Senhor neste momento e vamos orar, vamos falar com Deus acerca desse desafio. Quem é este? Nós reconhecemos o Senhor Jesus como o único e poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Deus, nós reconhecemos que no Senhor está a imortalidade e nós queremos viver eternamente contigo. Reconhecemos que Tu habitas naquela luz que para nós é inacessível, mas se tornou acessível através de Ti mesmo, através de Jesus. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és Rei, Deus e Senhor. E nesta manhã nós pedimos, Senhor, que nos ajudes não só a dizer isso com palavras, a dizer amém quando o outro diz, mas a viver de acordo com isso, no nosso dia a dia, as nossas decisões, momento a momento, o que vamos fazer ainda hoje, esta semana. Queremos viver de acordo com essa realidade. Ajuda-nos a reavaliar a nossa vida, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, as nossas prioridades, o nosso treino espiritual. Ajuda-nos a reavaliar, ó Deus, ainda hoje e durante esta semana, os dias que estão à nossa frente, de tal maneira que nós possamos ajustar as nossas vidas a quem Tu és, de facto, Rei e Senhor, Salvador da humanidade, meu Salvador. Queremos dar-Te honra,
Queremos agradecer-te e pedir que pelo Teu Espírito continues a falar conosco. Continua a falar conosco, Senhor. Durante esta semana queremos celebrar mais do que nunca aquilo que devemos celebrar todos os dias. O fato de que Jesus se fez carne, habitou entre nós, viveu a nossa vida, entregou-se por nós, deixou-se matar, entregou-se à morte pelos meus pecados, pelos nossos pecados, mas não ficou na sepultura. Ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Pai, nós te louvamos por isso, bendizemos o teu nome e pedimos que isso seja real, visível, prático, cause impacto, ó Deus, na minha vida, nas nossas vidas, na vida da tua igreja, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. A quem nos acompanha online, uma boa semana. Deus abençoe. A quem está presente, podem se sentar, não é?